Então, só vou iniciar aqui para a gente poder pegar na gravação. Então, o nosso treinamento de hoje é só um guia completo de boas-vindas, de boas práticas de administradora e de agentes, né, do Agidesk. Nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre os princípios fundamentais do atendimento de excelência, e como primeiro princípio a gente traz aqui o princípio de empatia. É se colocar no lugar do cliente para compreender as necessidades e preocupações dele. É simplesmente entender que aquele momento ele está precisando de uma ajuda, ele está precisando de um apoio. Se ele entrou em contato contigo, é porque tu vai ajudar ele naquele momento. Às vezes, a gente precisa ter uma empatia com o cliente no primeiro atendimento, pois às vezes ele está passando por uma grande dificuldade, né? E ele encontrou um caminho e tu é o primeiro ponto dele, a primeira pessoa vai pegar na mão dele e vai ajudar ele. Então, empatia é o primeiro princípio do nosso atendimento de excelência. Quer trazer algum ponto, Junico? Perfeito, Ana. Uma das frases que eu ouvi nos primeiros dias aqui na Agidesk, né? O cliente, ele não é problema, né? Ele é solução. Então, se vocês buscaram uma plataforma de atendimento, né? De gestão de atendimentos, né? De organização de atendimentos, é porque existem clientes, né? Que vão ter demandas, vão ter problemas, vão ter necessidades. E aí é bem isso, né, se colocar no lugar do cliente, entender o que ele está precisando, né, como se fosse a gente também, né, então eu gosto de me colocar no lugar quando eu abro um atendimento em algum com outras empresas, né, como que eu gostaria de ser como eu gostaria de ser atendido. Então é justamente isso, essa questão da empatia, né, bem importante. Vamos então para o nosso próximo princípio. A gente fala aqui um pouquinho sobre proatividade, tá? Antecipar os problemas e oferecer uma solução antes mesmo que o cliente solicite. Aqui eu gosto de trazer um exemplo muito frequente, né? Tanto no meu dia a dia, acho que quanto no do Janico também, tá? Às vezes o cliente ele traz um problema para ti. Vou pegar um bem real. Um cliente estava com dificuldade de fazer uma movimentação num atendimento, de uma transferência de um atendimento. Então, os atendimentos estavam caindo para as equipes erradas. A gente fornece a informação para ele de como que ele faz essa manutenção, explica para ele como é que ele vai fazer esse ajuste para que não caia mais na equipe errada, só que a gente tem que ser proativo. Proativo como? A gente já tem alguns atendimentos que caíram com equipes erradas, então a gente também tem que passar para ele a orientação de como que ele vai fazer com aqueles atendimentos que tiveram aquele problema. Então a gente encaminha também e fornece para ele informações para que ele resolva o que já aconteceu, né? Resolva o que vai, para não acontecer futuramente, mas também resolva o que já aconteceu. Então, antecipar o problema dele, né? Se a gente simplesmente só desse uma instrução de, resolve isso aqui que nos próximos não vai acontecer mais essa troca de equipes, simplesmente ele teria voltado, resolvi isso que agora tem mais atendimentos, o que faz com que a gente tenha essa proatividade justamente já trazer o problema dele e já trazer também a próxima solução do que ele possa precisar futuramente. Sim, Ana, eu concordo. E eu vejo também que muitos agentes, assim, muitos atendentes têm essa mentalidade de querer se livrar do atendimento, né? Então, eu sei como solucionar, eu vou responder rápido aqui, já vou encerrar e é um a menos, sabe? Só que essa antecipação, ela vai evitar que novos atendimentos cheguem, né? Evitando retrabalho, né? Porque, enfim, a demanda já foi atendida, tu já sabe a origem dela, então tu poderia simplesmente já explicar da onde está vindo o problema, ao invés de só responder como solucionar, né? Então, isso eu acho que também evita que retrabalho, né, evita a sobrecarga da equipe, porque tu já vai estar antecipando os problemas, né, e isso eu acho que é bom tanto para a equipe, para nossa equipe que está atendendo, né, internamente, e também já fideliza o cliente, porque o cliente vai ver que tu teve além da empatia, né, que era o primeiro ponto, a proatividade de já entender a necessidade, já se antecipar e já solucionar de uma vez por todas, né, o caso. Então, acho isso bem importante também. Perfeito. Como outro princípio que a gente tem aqui, a gente tem a clareza e transparência. Comunique-se de forma simples, objetiva e honesta.
Então, quando for comunicar com o teu cliente, passar qualquer tipo de resposta para ele, pense que ele é leigo naquela informação. Talvez ele não saiba como resolver aquilo, né? Ou nunca teve contato com aquela informação que tu vai passar. Pense bem de forma leiga, né? Tipo, imagina se ele não sabe exatamente nada sobre a Agidesk. Como que eu vou passar essas informações para ele, né? A gente usa aqui no contexto de Agidesk, vocês podem introduzir isso no dia a dia de vocês mesmo, tá? Na rotina de vocês. Então, a gente passa muita informação para o cliente de onde é que ele encontra o botão de configuração, explica para ele que ele precisa ter alguma permissão específica, a gente esclarece para ele todos os pontos para que ele encontre a solução dele, né? E sempre de forma muito simples, né? Com prints, com orientação escrita, com vídeo, se for necessário. Então, a gente sempre coloca como que é a melhor forma de se comunicar com aquele cliente, né? De forma bem objetiva, entrando bem no ponto que ele quer, solucionando o que ele precisa e também sendo muito honesto. Honesto na situação de é assim que a gente pode fazer, ou eu não consigo te ajudar até esse momento, o que eu posso te oferecer é essas soluções, e não deixando ele com uma margem de que a gente vai fazer algo que a gente não tem autonomia para fazer, ou que então o sistema não tem a funcionalidade que ele procura. Né? Então, sempre ser honesto com ele e ter essa clareza na comunicação é fundamental com o cliente. Ana, também tem um ponto que eu acho que vai muito do perfil do cliente também, do solicitante, né? Porque a gente vai ter perfis que são mais técnicos, né, que tem um conhecimento maior sobre a ferramenta, sobre o que ela deseja, uma pessoa que talvez já tenha feito testes, já validou antes de entrar em contato, né? Só que também pode ter pessoas um pouco mais leigas, como você citou, né? Então, já teve casos que a gente, assim, dando dicas, né, contando um pouco de casos do nosso dia a dia, assim, já teve casos que a gente explicou o que era o caso, a gente deu 2, 3 alternativas de como solucionar. Você pode seguir esse caminho, ou você pode fazer de outra forma, ou você cria uma regra de automação, ou você configura no serviço, sendo que a pessoa só queria saber o que fazer, sabe? E aí a gente acabou enrolando muito, dando muita alternativa, sendo que além de, tipo, qualquer uma delas resolveria, mas ela só queria uma opção, né? Então vem essa questão da forma clara, simples e objetiva, né? Então, acho que também depende do perfil, né? A gente acaba conhecendo os clientes no nosso dia a dia, tenho certeza que todo mundo aqui já, quando entra em contato com alguém, já conversou antes, já sabe como é o perfil do cliente, então acho que tem muito disso também, né? Essa questão do conhecimento, do nível de conhecimento da pessoa, né? Do nível de maturidade que ela tem sobre o assunto que a gente está conversando, acho que vem muito isso. Perfeito. Outro princípio que a gente tem aqui é a resolução eficiente. Então, busque a solução mais rápida, eficiente para o problema do cliente. Não é muito do que encontro a gente vem conversando aqui agora, que é simplesmente trazer uma resposta que solucione o problema dele o mais rápido possível, mas ela precisa ser eficiente, ela precisa ser realmente a solução, não uma resposta genérica, uma informação que não vai ajudar ele em nada e não vai agregar nada a ele. Ele precisa de uma solução, então a gente precisa ser ágil também em fornecer a instrução correta no tempo ideal, tá? Então, que é o tempo que a gente consegue ter aquela informação. Contribuindo um pouquinho sobre esse ponto, eu penso assim que se o solicitante ele veio até nós, né, tipo, ele teve o tempo dele de acessar o portal ou mandar um e-mail, né, entrar em contato, é porque de fato ele está precisando de um socorro ali, né? E a gente sabe como são clientes, né, dependendo, é sempre urgente, é sempre muito eu quero agora, né, e a gente sabe que existem os backlogs, existem as filas, existem as prioridades, né, existem os prazos de SLA, coisas que a gente vai estar falando aí também mais para frente, mas essa busca de tentar resolver de forma eficaz e mais ágil possível é muito importante até para fidelizar, né, o cliente e manter a nossa satisfação elevada, né, com os clientes. É importante. Sim. Como princípio também a gente traz aqui o profissionalismo, né? Então, manter uma postura cortês, respeitosa e ética, né? Então, sempre tratar as pessoas com respeito, com educação, né? Entender que às vezes aquela pessoa está passando por uma dificuldade, ela está com um problema, ela te trouxe o problema, é como se ela tivesse
uma bomba, né? Ela tem uma bomba na mão, ela pega aquela bomba e larga para a pessoa, né? Ela está te dando aquela bomba para te poder resolver, né? E tentar entender que ela estava com aquela bomba e ela está desesperada com aquilo. Então, a gente vai ajudar ela a desinstalar aquela bomba, resolver o problema dela mesmo, né? Então, é um momento que a gente precisa ter respeito, ter um pouco de ética, ter uma postura cortês. Talvez a pessoa vai vir muito desesperada, talvez ela vai usar palavras muito ríspidas, e tu tem que ter esse filtro de entender que ela está com aquele problema, ela precisa resolver, e a gente vai ajudar naquele momento, tá? Então, a gente precisa estar sempre com esse filtro instalado quando a gente for resolver qualquer tipo de atendimento. Sim, e eu vejo essa questão da ética, Ana, muito relacionado hoje também com a LGPD. Eu sempre falo aqui com o pessoal, né, com a equipe, para a gente, quando vai mandar um print, mandar uma imagem para o cliente, tentar evitar colocar dados sensíveis, né, evitar colocar um telefone, um e-mail. A gente chega atendimento aqui no nosso suporte que o pessoal manda assim, tal agente não está conseguindo fazer tal ação e tá aqui o usuário e senha dela, e manda para a gente. E não, calma, pessoal, não precisa tanto, né? Não, sim, não cabe a nós acessar, saber a senha do usuário, né? E acessar para verificar, né? Então, a gente faz os testes internos, em ambientes internos, a gente valida antes de responder, mas assim, hoje essa parte, além do cortejo, do respeito, né, da empatia, tem essa questão da ética também, que hoje é bem forte, pode até ocasionar problemas, né, para a empresa. Então, eu acho bem importante também. Aqui a gente entra, então, com personalização, tá? Então, é tratar cada cliente como um indivíduo único, usar o nome dele, lembrar que ele tem um histórico de interação várias vezes, né? Vocês, como nossos clientes têm esse histórico, né, de interação com a gente, já abriu 1, 2, 3 chamadas, então a gente já conhece como é que vocês gostam de ser tratados, a gente já conhece qual é o perfil de vocês de atendimento, e a gente personaliza essa nossa abordagem justamente com a forma com que vocês gostam de ser atendidos, né? Então, a gente tem clientes que são mais técnicos, tem clientes que são um pouco mais leigos, tem clientes que são um pouco mais objetivos, né, no resultado deles, tem clientes que precisa ser mais minucioso, tem clientes que a gente precisa ter uma interação um pouco mais detalhada, então a gente vai se adaptando justamente porque a gente tem um histórico, a gente vai construindo uma relação com vocês, né? A primeira interação, ela geralmente é essa criação da relação, né? A gente vai tendo os contatos, entendendo o perfil de cada um dos nossos clientes. Então, tentem resgatar o histórico do cliente que está falando com vocês, entender como é que ele funciona, entender como é que é a melhor forma que ele aprende, como é a melhor forma de passar a instrução para ele. Isso ajuda muito no atendimento e ele sai com uma experiência mais positiva do que em outros atendimentos que eles tiveram, né? Não tem coisa mais gratificante do que tu dizer, lá naquele lugar eu entro em atendimento, eles me chamam pelo meu apelido, eles sempre trazem exemplos ou imagens, isso me ajuda muito. Eles sempre me mandam artigos, eu tenho dificuldade com artigo, eu gosto que entre numa reunião comigo. Não tem coisa melhor do que tu ser atendido da forma que tu melhor se adequa, né? Então, isso é muito importante no atendimento. Ana, e também, principalmente no momento que a gente está, assim, relacionado à tecnologia, né? Questão de chatbot, de inteligência artificial, de agente de IA, né? A gente sabe que hoje tem muita coisa automática, mas também talvez assim, só jogando um pensamento assim, né, para o pessoal também questionar internamente assim. Daqui a pouco um atendimento humano especializado, personalizado, como a gente colocou aqui no nosso slide, pode ser um diferencial para o futuro, né? Pode ser que, eu conversei com 10 empresas, onde todas eu falei com um robô, e daí o ser humano, ele conseguiu ter mais empatia, entender melhor a minha necessidade, já mandou uma resposta mais assertiva de primeira. Então, quem sabe isso já não vai ser um diferencial para o futuro, quem sabe. É claro, não também desmerecendo, né, as tecnologias, a gente acaba usando bastante no nosso dia a dia, mas fica também um questionamento, assim, para a gente pensar para o futuro, se o entendimento humano não vai acabar sendo um diferencial lá para frente.
Acho que entra muito naquele quesito, né? Quem nunca chamou um bot e ficou falando com ele, disse assim, pelo amor de Deus, eu só quero falar com um humano. Entra nesse ciclo, né? Ele vem como uma barreira de facilitador, mas ele também precisa ter um contexto onde a gente possa falar com o humano para resolver realmente algumas coisas, né? Então, acho que é bem nesse quesito. E eu gosto muito de quando a gente implementa qualquer tipo de bot, a gente tem um caminho, né, para a pessoa, para que ela possa falar com o atendente mesmo, né? E como último princípio que a gente traz aqui para vocês é a integridade e a confiabilidade, tá? Seja sincero com o cliente em todas as interações, cumpra com o que prometa, seja com prazos de entrega ou resolução do problema, tá? A base do relacionamento duradouro com o cliente de vocês é essa confiabilidade que ele vai ter. Então, sempre que a gente passa algum prazo para o cliente e esse prazo está chegando perto, né? Ou então a gente está vendo que ele vai estourar, antecipe, entre em contato com o cliente e diz, ó, tivemos uma dificuldade, não vamos conseguir entregar dentro do prazo, preciso reprogramar o prazo com você, e já passa um novo prazo para ele. Mas sempre cumpra com os prazos, ou sempre passem prazos que vocês possam cumprir. Né? Não vai prometer para o cliente que você vai resolver o problema dele amanhã, se você não consegue resolver o problema dele amanhã. Se você só consegue resolver o problema dele daqui uma semana, passe o prazo daqui uma semana. Seja realista com ele, né? Entra muito naquela questão que a gente conversou anteriormente, que é um dos nossos princípios, que é a transparência. Seja honesto, seja objetivo. Então, isso é muito importante numa interação de atendimento com o cliente. Eu acho que também isso não para qualquer tipo de atendimento, né? Por exemplo, se eu for levar o carro para consertar e o mecânico der um prazo, já não cumpriu, aí ele me entrega o carro, daqui a uma semana começa a dar problema de novo. Poxa, será que eu vou querer levar no mesmo lugar? Né? Então, isso serve também para atendimento via virtual, né? Então, será que daqui a pouco eu já não procuro um concorrente, né? Ah, essa marca já não está me atendendo muito bem. Será que talvez o que está ali do lado já não consegue me atender melhor? Então, essa questão da confiabilidade eu acho que é bem importante, né? No relacionamento com os clientes. Assim. Lembrando que os prazos, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Mas as políticas de SLA são acordos públicos, né? Então, quando o cliente acessa o atendimento, tem algumas informações que são internas, como a prioridade, né? Como ali os marcadores, as classificações que a gente põe, mas os prazos eles são públicos. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado, né? Para cumprir, pois se atrasar, o cliente ele tem ciência disso, né? E é bem importante que ele tenha, visto que a gente tem que manter essa integridade, essa confiabilidade no serviço que a gente presta, né? Então, bem importante. Tá mutada, Aninha. Vamos entrar então aqui na parte prática, tá? Vamos para a parte prática dos agentes. O que é preciso fazer quando tem a abertura do atendimento? Abriu o atendimento, chegou o atendimento. O que a gente faz? Primeira coisa que vocês devem fazer como agente é fazer uma saudação, dar um bom dia, dar uma boa tarde, avisar que foi iniciado o atendimento, indicar o que a gente está resolvendo, né? Está analisando, não está analisando, precisa de mais prazo, precisa de mais informação. Então, essa saudação, essas boas-vindas, elas são importantes, tá? No primeiro atendimento, quando a pessoa abre o atendimento. Como dica, a gente traz aqui duas informações, tá? Vocês podem utilizar modelos de resposta, para ter aquela resposta padrão da empresa, onde diz, oi, tudo bem, né? Um abraço, gostaríamos de informar que estamos iniciando o atendimento. Vocês podem cadastrar esses modelos já pré-pronto, que isso facilita o atendimento. E a outra dica que a gente traz aqui são as tags de e-mail. Então, o Junico colocou aqui para vocês no nosso chat um link das nossas tags que são possíveis de utilizar. Com essas tags, como é que vocês acionam elas dentro do nosso responder? É só abrir chaves e vocês conseguem confirmar contato e ele já traz para vocês o nome do primeiro nome do contato, o nome completo do contato, o superior imediato do contato, informações referentes àquele contato. Isso personaliza a saudação inicial do atendimento de vocês. E nem só o contato, né, Ana? A gente tem bastante tag ali, então, dados do contato, do cliente, do atendimento. Então, se a gente quer mandar um e-mail automático com o código e o título do atendimento, a gente tem uma tag específica para isso.
a gente também está constantemente atualizando essas tags, incluindo tags novas, né? Então a gente tem uma lista bem grande. Aqui no nosso, eu coloquei aqui o artigo, né, com as principais tags, então não estarão todas ali, mas as mais utilizadas elas vão estar ali. E também, se caso vocês queiram identificar uma tag, é só abrir uma chave, como a Ana citou, coloca o começo ali, por exemplo, atendimento. Eu quero algum dado do atendimento. Escreva atendimento, vai vir ali título, código, descrição, comentários. Então, tem ali, vai vir as relacionadas, né? Então, isso facilita, agiliza bastante, né, o nosso trabalho, que eu não preciso estar copiando informações, colando, decorando, eu posso simplesmente puxar uma tag que vai trazer tudo para mim. Perfeito. Outra informação importante para quem está iniciando um atendimento, tá? É a confirmação do atendimento. O cliente abriu, passou as informações para vocês, confirmem se vocês estão entendendo exatamente o que ele quer, qual é a dificuldade que ele está tendo e o que ele está solicitando. Então, como exemplo, a gente traz aqui para vocês a informação de, para garantir que entendi corretamente, você está com dificuldade para acessar o módulo após excluir informações, está certo isso? Então, identifica se realmente a gente está falando do mesmo assunto, se a gente está falando exatamente do mesmo conteúdo. Tá? Então, usem frases e usem nomenclaturas que facilitem esse entendimento do que ele está solicitando. Acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente dessa questão da interpretação, né? Mas a gente sabe como todo mundo aqui usa o Agidesk, né? E atende clientes. Então a gente sabe como é o cliente, né? Vai ter perfil que vai mandar tudo estruturado, tudo bem redondinho, explicando o que aconteceu, mandando quais testes já fez, o que ele já tentou e não conseguiu. E vai ter cliente que vai dizer assim, olha, estou com um problema, me ajuda. Tipo assim, não manda nada, né? Daí a gente pede, manda uma imagem pra gente ver. Daí a pessoa recorta o cantinho da tela que nem tem nada e manda pra gente. Então, eu acho que essa parte de entender, né, e estar na mesma sintonia que o cliente é muito importante, né? Para ter um atendimento mais assertivo, né, uma resposta mais assertiva, acho que isso é o principal, assim, do nosso dia a dia. Então, ainda falando da abertura do atendimento, outra parte bem importante é a gente ter uma escuta ativa. Tá? Ouvir o que o cliente fala, ler brevemente, né? Ler com detalhamento, na verdade, o atendimento dele, ver tudo que ele quis expressar ali, identifica o print que ele trouxe, se tem todos os detalhes que tu precisa, se tem todas as orientações necessárias, né? Às vezes ali, entre as linhas do que ele falou, tá a necessidade dele. Então, tu escuta, leia com atenção aquela informação, né? Passar os olhos em cima daquela informação não te traz muito detalhamento sobre o que ele precisa. Fazer com que o cliente também faça a repetição do que ele está falando também às vezes não te ajuda. Tá? Outra dica que a gente usa muito aqui é que quando o atendimento ele está longo demais, a gente está debatendo demais a mesma questão e não estamos entrando em um acordo nem de um lado nem do outro, vai para uma reunião, vai para um olho a olho, né? Vamos conversar os dois e, às vezes, uma reunião de 10 minutos resolve um atendimento que está, às vezes, parado 2, 3 meses. 2, 3 dias, 2, 3 meses, às vezes se alonga demais aquilo, né? Então, vai para o bate-papo, né? Às vezes, na conversa, a gente consegue se entender um pouco melhor. Aqui no suporte a gente tem muitos casos, muitos mesmo, assim, que... Eu não sei se todo mundo sabe, mas o Agidesk ele tem o número do comentário no cantinho superior direito ali da caixinha do comentário, tem o número dele, né? Se é um comentário interno e público, e qual é o número do comentário. Então a gente já teve ali atendimentos com 30, 40 comentários que a gente ficava trocando mensagem, mas me manda mais informação, daí a pessoa mandava algo que não nos ajudava, daí a gente pede mais coisa, a gente pede para o cliente validar, ele fez o teste, mas não fez muito certo, fez errado, e aí já está lá em 30, 40 comentários, e a gente marca uma reunião, 10 minutos com a tela liberada ali, solucionou, sabe? Tipo, a pessoa está vindo no caminho errado, e foi solucionado muito rápido, muito fácil. Então, foi bem que a Ana disse, assim, né? Às vezes a gente tem que sair do atendimento porque não está conseguindo se entender com o cliente. Mas eu acho que isso também é do ser humano, né? A gente, talvez a pessoa que quis nos passar informação, a gente entendeu diferente. Talvez depois entendendo o que o cliente falou na reunião e lendo depois os comentários acabe fazendo sentido e foi a gente que não entendeu muito bem. Então,
O Agidesk, ele ajuda bastante, mas chega um momento, assim, que o cara a cara ali, conversar, resolve de forma mais prática, né, digamos assim. Aqui na implantação eu gosto muito de usar a dica de nunca interromper o cliente. Às vezes o cliente começa a falar e tu já sabe a resposta daquilo, né? E daí tu quer interromper ele, trazer a solução para ele imediata. Nunca interrompe ele, deixa ele finalizar toda a conversa, deixa ele finalizar tudo o que ele precisa. Porque às vezes naquela primeira frase que ele falou, tu já tem a solução. Ok, que ótimo. Só que na continuação da conversa dele, da informação que ele está te passando, ele tem outro problema, ele tem outra dificuldade. Então, tu consegue dar a instrução para ele completa, com todas as dificuldades que ele apresenta. Se tu interromper ele na primeira, ele vai ficar com aquelas outras dúvidas instaladas ali. Então, nunca interrompe, deixa a pessoa finalizar a conversa dele, deixa ele colocar todo o histórico que ele precisa, porque dentro daquela informação a gente consegue tirar mais detalhamento e mais informações. Essa é uma dica muito boa. Uma outra dica que a gente usa bastante aqui no nosso dia a dia é aquele cliente que acaba abrindo muitos atendimentos em sequência, assim. Então, tipo, o cliente está com 5 atendimentos em aberto. O mesmo cliente, a mesma pessoa, em dúvidas até parecidas, mas diferentes. Então, até aconteceu essa semana, os guris, acho que eles estão aqui, devem estar se lembrando. O cliente abriu 3, 4 chamados, então a gente marca uma reunião, né, e já tenta resolver os 4, 5 chamados, né? Então já passa por todos. Então ali em meia hora, 1 hora, tu já solucionou o que tu ia gastar de digitação, de tirar print, de mandar imagem, de mandar artigo, de gravar um vídeo. Então, em meia hora ali a gente soluciona, já diminui a fila, já melhora os nossos resultados, nossos indicadores, né? A nossa fila já baixa, a quantidade de atendimentos abertos. Então, todo mundo sai ganhando, né? O cliente ele vai ficar satisfeito que foi bem atendido, que a gente teve um tempo para conversar com ele, a gente disponibilizou ali um tempo para conversar, para analisar caso a caso, e também para nós internamente solucionou vários casos simultâneos, né? Eu acho isso muito legal. Assim. A gente usa bastante aqui no nosso. E agora, como boas práticas ainda com os agentes, a primeira informação que vocês precisam fazer quando tem abertura do atendimento é fazer uma análise completa do atendimento. Uma análise completa, ela te ajuda a solucionar, entender um pouquinho e também classificar corretamente esse atendimento. Tá? Como dica para vocês, uma das verificações que a gente recomenda é sempre validar o cliente. Então, confirme se aquele cliente realmente deve estar abrindo aquele tipo de solicitação. Então, se ele não é um cliente externo, se ele não é um cliente de outra área, se na verdade deveria ter sido um superior imediato dele que deveria ter aberto. Identifique se aquele usuário está certo, né? Isso acontece muito aqui para nós, né? A gente recebe muito atendimento de clientes dos nossos clientes, né? Então, a gente tem um cliente, né, do Talks, o cliente do Talks, na verdade, ele atende outros clientes. E essas pessoas vêm até a nós para tirar dúvidas, né? Na verdade, deveria ter ido no nosso cliente. Então, verifique se está correto, se realmente aquela dúvida que ele está trazendo é para nós ou se não é para o cliente de vocês, tá? Então, é muito importante essa validação. Outra informação importante é sobre a prioridade do atendimento. Lembrem que ela vem sempre automática, conforme a classificação do atendimento. Verifique se realmente ela é uma prioridade alta, se na verdade o que a pessoa está solicitando ali não é uma prioridade normal, ou se não é urgente aquilo, na verdade, é uma prioridade maior ainda. Certifique se o serviço está correto, né? Está associado no serviço certo. Tem clientes que ele tem um serviço preferido dele, que é outros. Eu sempre evito e sempre digo na implantação para a gente evitar a opção de outros, né? E se a gente botar em outros, vai vir tudo sempre como outros, né? Então, porque é fácil, tem menos informações para serem associadas, né? Então, verifique se está realmente certo no serviço certo, para ser encaminhado para a equipe certa também. O tipo de atendimento, né? Às vezes a classificação do serviço é problemas de equipamento. E, na verdade, a pessoa não está passando por um problema de equipamento, ela só precisa de uma instalação, ela só precisa tirar uma dúvida sobre aquele equipamento. Então, ela não está usando corretamente o serviço certo. E a outra questão que a gente traz aqui, como boas práticas, é a inclusão de marcadores. Marcadores como urgente, como cliente VIP, como cliente insatisfeito, como erro interno, como erro de sistema. Vamos trazendo classificações, porque isso também ajuda vocês futuramente a nível de identificar esses atendimentos que têm esses marcadores, essas tags especificamente.
Acho que não sei se minha internet tá muito boa, minha câmera tá meio travada aqui, mas tá me ouvindo, né, Ana? Deixa eu ver, sim. Tá. Eu fui pensando aqui que enquanto tu foi falando, eu fui linkando com os treinamentos anteriores, né? Então aqui a gente está falando de um resumo de tudo que a gente já falou nas edições passadas, né? Então, configuração de catálogo, classificação dos atendimentos, né? Lembrando que tudo isso que está na tela pode ser feito por automação. Então, se o cliente X abre atendimento, coloca o marcador de cliente VIP, né? Se o cliente tal abre um atendimento, a gente altera o SLA. Ou, se for determinado serviço, a gente troca o tipo para melhoria, para solicitação, né? Então, a gente acaba agora, com o conhecimento que a gente já tem dos treinamentos anteriores, a gente consegue começar a pensar em melhorias para o nosso processo, né? Lembrando também que todas essas classificações, então prioridade, serviço, tipo, marcadores, a gente pode fazer levantamentos depois, né? A gente pode fazer resultados. Então, abrindo um pouco aqui a nossa cozinha do suporte, né? Como que a gente faz hoje? A gente classifica o tipo do atendimento, então pode ser uma dúvida, pode ser uma correção, pode ser uma melhoria, ou pode ser uma solicitação, algo que o cliente quer fazer e não consegue, que tem que ser feito via banco, tem que ser feito pelo nosso time, né? E no marcador a gente coloca o tipo de dúvida dele. Então, por exemplo, foi aberto um atendimento sobre dúvida de formulários, eu coloco lá o marcador de formulários. Foi aberto uma dúvida sobre regras de automação, eu coloco lá a regra de automação. Tem uma correção para fazer na importação de serviços, então a gente coloca lá o marcador. E aí, chega no fim do mês, eu consigo fazer um levantamento. Quantos atendimentos teve de dúvida, quantos atendimentos teve de correção, qual foi o top assunto que foi aberto atendimento. Então, por exemplo, o que mais foi aberto foi regra de automação. Será que a gente não precisa criar um artigo, criar um vídeo, dar mais um treinamento sobre isso, visto que é um assunto recorrente de dúvidas, né? Será que eu já não devo, quando criar um atendimento de automação, eu já coloco uma resposta automática com o nosso vídeo do nosso treinamento, com nossos artigos de documentação, né, de passo a passo, de configurações? Então, a gente começa a ter insights de melhoria para o nosso processo, né? Então, eu te ouvi falando, assim, eu fui nos treinamentos anteriores, assim, eu fui viajando lá para trás e faz bastante sentido, né? Agora que a gente já tem conhecimento de tudo que está sendo falado aqui, o pessoal já conhece, então é muito interessante. Sabe? Acho que tudo é linkado, né? É verdade. Então, falando um pouquinho ainda sobre práticas dos agentes, a gente tem a linguagem positiva. Tá? Utilizar uma linguagem que transmita confiança, solução, evitando termos negativos. Que a gente gosta de dizer que a gente não gosta de usar a palavra não. Como que eu falo isso sem falar a palavra não? A gente ouve tanto não, né, no nosso dia a dia. Como que a gente pode falar para o outro, dar uma negativa sem falar não, né? Então, a melhor forma de tu dar uma negativa para um cliente é tu também trazer para ele uma solução paliativa, né? Uma outra opção para ele resolver aquela forma. Não é a que ele espera, mas tu ainda traz um aconchego para ele naquela negativa, né? Então, a gente coloca aqui como não posso fazer isso, evite. Prefira sempre usar o que podemos fazer hoje e trazer uma alternativa para ele. A alternativa né? Então, sempre traga essas informações com eles para que facilite, né? Até no exemplo que a gente tem aqui do lado, a gente tem ali oi, Ana, sobre a instalação do seu equipamento, verificamos que o item ainda não está disponível, mas não se preocupe. Para garantir que você não seja prejudicado, faremos um empréstimo de um equipamento similar até o dia 25, com a data prevista para a chegada da instalação do seu. Então, tu não trouxe ainda o equipamento dele, mas tu já está falando para ele não se preocupar, que aí vocês vão resolver, trazendo um outro equipamento, emprestando isso para ele e já trazendo para ele também uma outra solução, que é trazer a questão dos prazos. Eu já estabeleci aqui qual é o prazo que eu vou solucionar a questão do equipamento dele. Então, evite falar o não, seja sempre positivo nas interações, né, que traga essa aconchego na informação mesmo e que ele tenha uma solução do problema dele. E assim, a gente 90% dos casos no nosso dia a dia, assim, a gente tem uma alternativa similar, né? Talvez não seja exatamente como a pessoa deseja, mas tem como fazer de alguma outra forma, né?
Então, assim, a gente faz bastante esse exercício, assim, no nosso dia a dia. O cliente pede alguma coisa que talvez a gente não até às vezes não sabe se tem como fazer, então vai para o nosso ambiente de teste, pratica bastante, vai brincando ali nas automações, né, nos modelos de resposta, modelo de tarefa, formulários, e aí a gente vai chegar no objetivo do cliente, mas talvez de alguma outra forma, né? Então, a gente evita, né, dizer o não é possível. Tem casos que, de fato, não vai ter como, e aí, infelizmente, não tem como fugir disso, né, mas eu acho que faz parte também. Eu estou falando bastante voltado para o Agidesk, né, mas vocês também podem aplicar no dia a dia de vocês. Mas, assim, o Agidesk é uma plataforma bem robusta, assim, que todo dia a gente aprende alguma coisa nova, algum truque, alguma dica que a gente pode chegar, caminhos que a gente pode chegar em determinadas soluções, né, mas chega um momento que a gente não tem como atender a particularidade específica de um setor ou de um processo interno de uma empresa. Então, de fato, chega um momento que vai ter uma limitação, né? E aí volta aquele ponto anterior de ser sincero, né? De não enrolar assim, tem como tem, faz de tal forma, ou dá para fazer dessa forma não, mas temos uma alternativa, ou de fato não tem, e aí a gente pode analisar outros caminhos, né? Customização, gestão de melhoria, mas aí volta aquela parte da ética de ser sincero, né? Não deixar o cliente esperando por algo que não vai ser feito. Então, isso a gente prega bastante aqui. Tem como? Tem, não tem como não, mas eu vou ver e te retorno assim que possível, né? Nunca deixar o cliente, queremos um tarefa de melhoria e encerra, sabe? Tá, mas e aí, essa melhoria é para hoje, é para amanhã, é para daqui a um ano? Né? Então, essa questão da ética eu acho bem importante até para manter a confiabilidade, né? A transparência com o cliente, né? Com o nosso parceiro, nesse caso. Né? Então, eu acho fundamental, assim, ser sincero. Até te ouvindo falar, me lembrei de uma prática que a gente faz aqui, a gente não colocou no nosso slide como dica, mas fica para vocês. A gente usa muito a nossa afinidade que a gente tem entre os times aqui na Agidesk, que é literalmente chegar num colega e dizer assim, eu tô com essa dificuldade, como que tu resolveria? Trazer uma outra cabeça fresca para aquele assunto também ajuda muito, porque às vezes a gente vai para uma outra alternativa, e quem sabe tu pensa de tal forma, né? Aqui a gente resolve muito um problema do outro, né? A gente vai se apoiando demais, então, às vezes a gente já fez alguma coisa para um outro cliente já pediu aquilo, e a gente vai distribuindo essas informações conforme as necessidades, né? Então, traga uma outra pessoa para conversa, né? Eu gosto muito de usar uma outra pessoa para conversar também, né? Tipo, explicar a dificuldade que tu tem, explicar para aquela pessoa, e às vezes na explicação que tu tá dando, tu mesmo consegue aquela solução, simplesmente porque tu tá explanando aquela informação, isso ajuda muito também a solucionar problemas. Às vezes a gente tá tão imerso naquele problema que vem uma pessoa de fora e vê que tá ali na tua cara e tu ainda não percebeu, né? Exato. Isso é bem comum, a gente faz bastante aqui. Bem comum. Transferências de atendimento, tá, pessoal? Isso aqui é muito importante. Quando for fazer qualquer tipo de transferência de atendimento para um outro setor, para uma outra equipe, para uma outra pessoa, transfira e coloque no chamado de vocês, tá? O motivo do porquê vocês estão fazendo aquela transferência. O motivo tanto para o cliente de vocês quanto para a próxima área. Tá? Como dica que a gente traz, usar o registro interno. Usar o registro interno para especificar para a próxima equipe que tu tá fazendo aquela transferência e o que ele precisa fazer e por que tá transferindo para lá, né? Não simplesmente só ficar aquele bate-bola, né? Ficar jogando uma bola para um lado, ficar jogando uma bola para outro time e ficar de um lado para o outro. Simplesmente, tô te passando porque tu precisa realizar tal informação. Então, fica contigo esse atendimento. E deixe claro para o cliente isso, né? Deixe claro que tu está transferindo para outra equipe o porquê e o que ele vai solucionar e por que na próxima equipe vai ser solucionado, tá? Para que fique dinâmica essas interações, e não simplesmente a pessoa chegue lá no atendimento dela, estava suporte, daqui a pouquinho ela olha, está lá com a equipe comercial. Ué, o que aconteceu com o meu atendimento que está lá na equipe comercial agora? Isso acontece. Demais, né? A gente usa bastante, né, nosso dia a dia aqui, né, nesse comentário interno e a transferência, né. Então, por exemplo, tem cliente de implantação que acaba vindo chamado com suporte, só que é quem está atendendo a implantação. Então, a gente já registra, talvez já dá uma dica para o colega da implantação, olha, isso dá para fazer de tal forma, então já transfere
dando o norte, né, dando os passos ali. A implantação também, que os clientes às vezes acabam ficando muito apegados ali a eles, e aí depois da implantação continuam acionando ali o pessoal, né? Então, já nos transferem, né, para o suporte, dizendo, esse cliente já encerrou a implantação, né? Então agora, a favor, atender o cliente, já dá um contexto do cliente, do cenário, né, do perfil do cliente. Então, isso ajuda, deixa organizado e ajuda a próxima equipe que vai realizar vai seguir com o atendimento, né? E para o comercial também a gente acaba mandando coisas de customização, de alteração de contrato, de aumento de licenças, então a gente também já dá o contexto antes de enviar, facilita para todo mundo, fica muito mais organizado. Então, boas práticas ainda para os agentes, a gente tem a confirmação da resolução. Então, aqui a gente está no encerramento do nosso atendimento. A gente vai finalizar, já deu a solução para ele, confirma, tá, se realmente foi resolvido, confirma se ele realmente verificou se aquilo está corrigido, confirma se ele recebeu o equipamento, confirma se ele recebeu o produto. A confirmação é a melhor coisa, o melhor amigo de vocês no encerramento. Isso por quê? Porque ele evita que o cliente reabra atendimento. Reabertura de atendimento significa que o agente não finalizou o processo corretamente, ele não finalizou aquele atendimento. O atendimento precisava de mais interação, precisava ser mais instigado. Então, sempre confirme se está tudo certo, se a pessoa realmente validou e se tu pode realmente encerrar o atendimento. Como dica que a gente traz também, incentivar o cliente a responder a pesquisa de satisfação, colocar um agradecimento para ele, né, pelo tempo e disponibilidade que ele teve de trazer as informações e os detalhamentos. E sempre deixe aberto para ele que a equipe está disponível ali para dar o suporte para ele, para a mesma ou qualquer outra situações que ele possa precisar. Isso é bem importante no encerramento de atendimento. Lembrando que a gente tem a funcionalidade de modelos de resposta, né, pessoal? Então, não precisa digitar esse texto o tempo todo, né? Deixa ali um modelo de resposta de encerramento, que é o que a gente tem aqui na Desk, por exemplo. Então, o cliente já solucionou o caso? Beleza. Clica no responder e encerrar, modelo de resposta, escreve ali encerramento, já vai vir o modelo. Só seleciona, já vai ter a tag do nome do contato, olá, fulano, agradecemos seu retorno, iremos encerrar o chamado, qualquer dúvida, entre em contato novamente, pode configurar o texto aí conforme desejarem, né? A regra de automação para a reabertura é bem importante, eu não sei se todos aqui usam, mas se quiserem também um auxílio para criar, podem nos chamar, porque hoje a Gdesk ele não tem um controle nativo de quantos atendimentos são reabertos ou não. Mas, agora vê as alternativas, né, que eu estava falando antes, mas tem como, via regra de automação, então, depois de reabrir um atendimento, adicionar marcador de reaberto. E aí tu consegue ter essa classificação em todos os atendimentos que tiveram reabertura, e em cima disso a gente consegue criar um resultado lá nos painéis de resultado, ou em BI depois, via API, a gente consegue configurar um painel para verificar todos os atendimentos reabertos no período, até porque esse indicador ele é bem importante a nível de atendimento, né, a nível de saque, pois a gente, por que tá tendo tanta reabertura? Será que o nosso agente está respondendo errado? Será que a gente está atendendo mal? Será que a gente está fechando o atendimento e o cliente está abrindo com nova dúvida, e aí de fato não é uma reabertura por nossa culpa, mas sim o cliente que não entendeu e que em vez de abrir um novo atendimento, ele reabriu aquele para seguir falando? Então, existe essa análise de atendimentos reabertos, é uma coisa que a gente faz diariamente aqui no suporte, que é tentar entender, tentar baixar, né, chegar a zero nível de reaberturas, e se está sendo reaberto, que não seja uma culpa do nosso time, né, que seja porque o cliente, ele queria perguntar uma coisa sobre outro assunto, e em vez de abrir um atendimento, acabou reabrindo o que já existia, e aí, de fato, não é uma reabertura, a gente até muitas vezes remove esse marcador de reaberto, porque não é coerente, né, com o caso, né? Então a gente não pode também ser prejudicado por conta disso. Mas bem, assim, o que eu gostaria de salientar é que dá para ser automático, né? Não precisa que o agente fique digitando ou copiando o texto de outra base. Existem os modelos de resposta, eles estão aí para nos auxiliar. Perfeito. Juninho, se você quiser compartilhar com o pessoal aqui o link do nosso artigo de top regras de automação, lá tem a regra de reabertura, tá? O pessoal pode copiar, tem toda a instrução certinha também, para quem não tem no seu ambiente, poder configurar ela. Eu estou colocando aqui na sequência, tá?
Perfeito. Vamos para as boas práticas, então, dos ADMs, tá? Como boa prática de ADM, ele precisa de um monitoramento, tá? Precisa olhar esses resultados, precisa olhar esses indicadores. A Gidesk tem uma ampla gama de resultados, né? Tem integração com BI, que pode ser utilizada também, que ajuda muito no monitoramento, mas ele já fornece uma boa gama de resultados e dashboards ali para a gente poder utilizar. Como dica que a gente traz como indicadores para poder fazer monitoramento dos atendimentos, é o tempo médio de atendimento, taxa de resolução do primeiro contato, solução, satisfação do cliente, tá? Quantidade de atendimento aberto naquele mês, quantidade de atendimentos encerrados no mês, né? Quantidade de atendimentos atrasados a nível de SLA, né? Controle SLA também, isso é muito importante. Se vocês estão fazendo um acordo com o cliente de vocês de prazo para resolução e de prazo de primeira resposta, controlem o SLA, mostrem isso para o time de vocês, né, que a gente está tendo um prejuízo ali, o que isso está impactando no atendimento, né, identifique quais são os gargalos que vocês têm usando os resultados, tá? Então, hoje Desk dá esse amplo ferramenta para vocês utilizar para que tragam essas soluções no atendimento também. Ele não está só ali somente para criar regras, né? Ele está ali justamente para auxiliar, para melhorar o atendimento de vocês. Eu vou colocar aqui no chat o nosso artigo de top 10 resultados. Eu tinha colocado de automações, agora vou colocar de resultados, né? Mas abrindo um pouquinho, assim, o que a gente usa no nosso dia a dia aqui no suporte é a quantidade de atendimentos criados e encerrados, de acordo com o período ali do... A gente gosta de usar aquele filtro de período que está ali em cima no cantinho da direita, né, do lado do botão criar, do painel de resultados. Em vez de fixar nos quadros ali, nos resultados, a gente costuma usar aquele filtro do painel. Então, criados, encerrados, reabertos, né, pesquisa de satisfação, muito importante, o tempo de resposta e de solução dos atendimentos, né, o tempo de resposta da sua criação até o início dele, até o momento que a gente dá o play. Então, até abrindo assim o nosso suporte esse ano, ele tem uma média de 10 minutos, o que é muito bom assim a nível de mercado. E de solução, a gente tem uma média aí de 2 horas, né? Lembrando que é o tempo, ele não considera os tempos suspensos, né? Porque a gente faz o nosso trabalho ali, vamos supor que a gente demorou meia hora para responder, coloca para aguardando o cliente, o prazo do agente ele é suspenso, né? Então, se o cliente demora 3, 5 dias para responder, a gente não pode ser prejudicado por esse tempo que ficou o atendimento parado, né? Então, justamente para não prejudicar os indicadores, esse prazo é suspenso. Se o cliente responder, começa a calcular de novo, começa a complementar de novo. Pesquisa de satisfação, qual é o serviço mais solicitado, qual é a quantidade de atendimentos por agente, isso é bem importante para fazer um balanceamento, né? Então, tem um agente aqui que pegou 100 chamados, tem outro que pegou 20, tá? O que está acontecendo, né? Então, fazer essa análise, né? Também fazer análise de horas apontadas. Então, esse que pegou 20 atendimentos, ele tem ali 100 horas de trabalho. O que pegou 100 atendimentos tem ali 50 horas. Então, pode ser que ele tenha pego atendimentos mais complexos, né? Então, olhando o dado bruto, acaba que pode estar desbalanceado, mas olhando ali outras coisas, como qual foi o cliente, qual foi o assunto, a gente começa a equilibrar as coisas e ver que faz sentido, talvez, um agente ter menos atendimentos, né? Deixa eu ver o que mais que a gente tem. A gente usa bastante o origem do atendimento, se ele foi criado pelo portal, pelo e-mail, ou por outros canais, né? Ou se foi o próprio agente que abriu o chamado. Então, até abrindo para vocês, a gente tem uma aderência boa ao nosso portal. O pessoal tem o costume de acessar o portal, ao invés de abrir chamado, mandando e-mail, que a gente acha isso muito legal, porque engaja também a nossa ferramenta. E eu coloquei aqui no chat, então, o top 10 resultados, que ele tem bastante exemplo ali, vocês podem dar uma olhadinha, tem sites aí para aplicar no dia a dia de vocês. Talvez não seja exatamente o resultado igual, mas vocês podem ter alternativas aí. Como dica aqui também, a gente traz para vocês a revisão dos atendimentos, tá? Revisem os atendimentos, verifiquem como é que eles estão, né? Quais são os assuntos mais destacados, o que está mais frequente no dia a dia. A gente traz aqui, a gente acabou falando sobre ele um pouquinho antes, né? Mas é justamente identificar, né? Qual é o problema específico que mais acontece no mês, né? Criar artigos para resolver, criar modelos de resposta para facilitar a resposta, né? De soluções mais frequentes, né? Fazer uma classificação de encerramento também é bem interessante, né? Ajuda para que vocês entendam o que está acontecendo, né? Qual foi o fato, qual foi a causa, qual foi a solução que a gente resolveu aquele determinado atendimento, aquele determinado problema que aconteceu.
Então, isso também nos ajuda no dia a dia, essa revisão, para reduzir a quantidade de atendimentos, né? Porque se a gente identifica o que está acontecendo, a gente consegue solucionar com mais facilidade, né? E até os modelos de resposta aos artigos a gente já havia comentado, né? Mas a classificação de encerramento eu vejo que é um recurso bem legal do Eddesk e pouca gente usa. Assim, eu vejo que poucos clientes eles acabam se beneficiando dessa funcionalidade. Para quem não conhece, é possível configurar os FCAs, que é o fato, causa e ação. E, inclusive, é possível configurar automático não, obrigatório, ou seja, o agente não consegue encerrar sem realizar essa classificação. Então, qual foi o fato do atendimento, qual foi a causa e qual foi a ação. Então, tem campos que tu já pode deixar pré-definidos e uma caixa de texto embaixo para digitar. E também a classificação do encerramento. Foi falha humana, foi um erro de sistema, foi configuração inadequada, foi falta de conhecimento. Então, todos esses motivos de classificação são possíveis configurá-los e, posteriormente, é possível criar resultados para isso. Então, fazer um levantamento de quantos atendimentos teve por falha humana, né? Quantos atendimentos o fato foi configuração indevida. Então, tudo isso é possível criar resultados depois e a gente ter tomada de decisão, né, bem a nível de gestão mesmo, identificar possíveis melhorias para o nosso processo interno. Então, como boas práticas aqui, a gente também traz, né, os treinamentos. Garanta que todos os agentes eles recebam treinamento completo do uso do Eddesk ou de produtos ou serviços e políticas de atendimento de vocês. Tá? Tenham treinamentos gravados, a gente tem aqui os nossos treinamentos gravados de Eddesk no nosso site, onde vocês podem visualizar eles, né? Tem treinamento, então, quando tem alguma funcionalidade nova, a gente tem treinamento de agentes lá prontos já que vocês podem fornecer para os novos agentes de vocês, para aqueles que já passaram da implantação, estão em período já de go live, já estão usando a ferramenta, e colocaram agentes novos, capacitem eles também, né, deem instrumento para eles, deem treinamento para eles, para que eles possam fazer um melhor atendimento também. Treinamento contínuo, tá? A gente tem um conhecimento prévio que vocês adquirem ali na implantação, depois vocês vão adquirindo os conhecimentos ao longo da usabilidade do Eddesk, mas também a gente pode melhorar o nosso conhecimento, né? Então, a gente tem treinamentos que nem a gente incluiu nessa nova trilha, treinamentos de API, treinamentos de BI, treinamentos de datasets, informações para que vocês tenham mais conhecimento e possam fazer um melhor atendimento também. Então, capacitem as pessoas, usem os treinamentos que a gente tem, treinamentos ao vivo, né? Para que vocês tenham esse conhecimento, né, e tem um melhor atendimento refletido por conta do conhecimento também. A gente até agradece ali os feedbacks da pesquisa de satisfação. Por conta disso, a gente também está criando novos conteúdos, como a Ana citou, datasets, APIs, Power BI. Esse que a gente está fazendo de boas práticas também foi sugestões de algumas pessoas. A gente sabe que tem pessoas bem assíduas aqui nos nossos treinamentos, né? A gente sabe quem são, aí eles estão sempre presentes. E esse treinamento de hoje vai também sair vídeo, e a gente pretende também disponibilizar esse material que a gente está passando aqui. Então, a gente provavelmente vai fazer um artigo e vai colocar o vídeo de treinamento, inclusive, dentro lá do artigo, e vai ficar o materialzinho completo para quem quiser consultar depois aí. Perfeito. Inclusive, esses últimos que não tinham conteúdo, né, esses 3 que a gente citou, são os top vistos já, assim, dos últimos 6 meses aí. Então, realmente, eram conteúdos que estavam fazendo falta, que a gente não tinha, a gente fez e o pessoal já está acessando. Então, graças ao feedback de todo mundo, que a gente consegue identificar quais são os conteúdos que estão faltando, né, para a gente poder bater esse papo que a gente está fazendo hoje. Perfeito. Então, como boas práticas de administradores, né, da ferramenta do Eddesk, a gente traz algumas questões aqui que vocês podem fazer, tá? Que foram alguns assuntos que a gente já mapeou durante a nossa conversa aqui, mas é principalmente, né, automações inteligentes, né? Automatizar aquilo que precisa ser automatizado, né? E que ele seja produtivo. Então, a distribuição automática dos atendimentos, né? Direcionar os atendimentos especificamente para aquela equipe, para aquele agente. Às vezes a gente tem um atendimento de boleto, né? E aquele atendimento de boleto, ele precisa ser sempre encaminhado
para Ângela, que está aqui. Então, no nosso caso, né? Quando é boleto, a gente caminha sempre para a Ângela, né? Então, já manda direto para ela, não precisa passar pelo suporte, depois passar o suporte, passar para o financeiro, do financeiro passar para fulano. Então, automatiza isso, já manda direto para ela, né? Então, ela vai ter um atendimento mais rápido também da solução que precisa, né? Respostas automáticas, né? Se o cliente colocou alguma palavra X no atendimento, cria uma regra de automação que já coloca um próprio resultado não, um artigo para eles, ou um comentário interno, um comentário público, né, para que ajude naquela interação também. Encaminhamento de tickets, tá? Encaminhar eles para reaberto, para colocar o que a gente falou sobre também as regras de automação, né? Colocar a opção de reaberto, né? Então é bem importante também. Encerramento automático de atendimentos, né? Aqueles atendimentos que ficam muito tempo pausados, o cliente abandona, a gente dá a solução para ele está lá com a solução dele, ele já implementou a solução dele e abandona a gente, né? A gente acontece aqui, tá? O Junica, acho que é a pessoa que mais é abandonada aqui na face dessa terra do Agidesk. A gente fica contando as horas aqui para as 17, que é a hora que encerra os que nos abandonam. Porque a gente soluciona tudo, a gente fez todas essas práticas, foi lá e botou tudo, e na hora de finalizar o atendimento fica lá abandonado, né? Mas acontece, a gente sabe que é a rotina, né? Cada um tem a sua ali, o dia a dia ele é corrido, então a gente tem algumas automações que façam encerramento do atendimento e facilitam também, né? Para que não fique nada eternamente parado ali, né? Aguardando um cliente. Outras automações que eu vejo o pessoal usando bastante é de incluir seguidores automático, né? Então, determinado serviço tem que ter algum acompanhamento, determinado cliente, a gente precisa que um superior acompanhe, bem importante. Tem uma regra nova também que eu gosto de dar dica, que é de expirar pesquisa de satisfação. O que acontece, tá? Às vezes o pessoal abre um chamado aqui e a gente soluciona tudo certo, e aí passam-se 6 meses, 1 ano, aquela pessoa volta e abre um outro chamado e aí responde a pesquisa de 1 ano atrás. Só que assim, será que ela se lembra o que foi atendido? Se ela foi bem atendida, se solucionou o caso, se o atendente ele foi prestativo, ele foi gentil, ele talvez não respondeu de forma ríspida, como é que ela vai se lembrar de tudo que ocorreu, né? Então, por exemplo, a gente tem uma automação aqui que em 15 dias, se a pessoa não responder, a pesquisa ela expira, infelizmente, né? A gente vai ficar sem ter essa informação, né, da satisfação do nosso cliente, mas também a gente, com esses 15 dias, a gente garante que foi respondido de forma sincera e honesta, né? Então, a gente consegue apurar os resultados de melhor forma. Daqui a 1 ano, ela vai responder que foi tudo bom, mas talvez se ela tivesse respondido naquela semana, o atendimento, ela teria respondido de uma outra forma, né? Então, a gente também... E se eu não me engano, essa automação, ela está ali no top 10 regras de automação, mas qualquer coisa pode nos chamar também, que a gente auxilia. Eu acho que essa não tá, Junica? Até uma dica que a gente pode atualizar ela e colocar também. Como... Vai virar top 11 regras. Não, de repente a gente faz uma segunda versão de regras de automação mais frequentes, né? Porque acho que a gente está evoluindo ali. Talvez já tenha mais 10 para a gente colocar. É verdade. Uma segunda versão. Acredito que seja necessário. Boas práticas ainda para administradores, né? Gerenciamento de fila. Tá? É muito importante vocês fazerem gerenciamento das filas de atendimento, né? Para que reduza o tempo de espera do cliente de vocês. Tá? Certifique-se que os serviços estão sendo encaminhados para a equipe correta. Garanta que os atendimentos possuem informações essenciais em formulários personalizados. Então, se vocês precisam que seja criado um usuário, para criar esse usuário como pré-requisito, tem que ter o nome completo, o CPF da pessoa, o e-mail que ela vai utilizar, quem é o superior imediato dela. Já coloque tudo isso dentro dos formulários, porque se ela preencher tudo isso, já abre com os pré-requisitos e a pessoa já executa, já sai executando. Então, a gente reduz o tempo de espera do nosso cliente. Lembrando que tem como configurar os serviços com alguns campos obrigatórios, que é a imagem de baixo ali, então equipe, agente, prioridade, tipo, política de SLA, campos personalizados, né, os conjuntos de campos, mas também dá para configurar via automação, né? Então, se não é um padrão, todo atendimento, cada serviço tem que ter essas configurações, eu posso criar automações também para particularidades, né? E a questão do formulário, eu acho que todo mundo sabe que é essencial, assim, se eu preciso, por exemplo, eu tenho um serviço de criação de usuário, eu esquecer de colocar o e-mail
eu esqueci de pedir para o solicitante o campo de e-mail, eu não vou conseguir. Então, vou ter que estar sempre mandando uma resposta, uma pergunta, o cliente vai me responder dias depois. Então, se eu posso agilizar, se eu já posso, que ao ele abrir o atendimento, ele já me informe tudo que eu preciso, né? Eu acho que isso é a coisa mais importante, assim, né? De já chegar ao atendimento com tudo que a gente precisa para iniciar o trabalho dele, vai agilizar também para o cliente, a gente vai atender mais rápido, vai responder mais rápido, vai encerrar mais rápido. O ciclo de vida do atendimento acaba sendo bem mais curto, né? Então, muito importante, assim, tanto a configuração do serviço para direcionar, né, ter o gerenciamento das filas, e também a configuração do formulário para já o atendimento já ser aberto com tudo que precisa ser informado para que o atendimento seja realizado da melhor forma possível. Perfeito, nos encaminhamos então para o final do nosso treinamento de hoje. A gente trouxe para vocês então os recursos que a gente conversou hoje. Tá? Então, quais são os recursos que a gente mais recomenda que vocês utilizem, né? A base de conhecimento, tem uma base de conhecimento com os dados que vocês precisam. Tem uma pesquisa de satisfação, né, que como dica que a gente usa aqui também, e sempre que eu estou fazendo implantação, eu dou como dica para os clientes, separem as pesquisas, né, em 2 perguntas, sobre a solução do atendimento de vocês, né, e sobre o atendimento daquele time, né, e são 2 coisas totalmente diferentes, né, às vezes a gente não pode solucionar da forma com que a pessoa precisa, mas o atendimento foi muito cordial. Então, a pessoa não pode ser penalizada também por conta de uma questão que a gente não pode realizar. Então, separem isso também, fica como uma dica aqui para vocês. Relatórios e resultados, né? Criem painéis, divulguem os resultados, né? Trabalhem dentro desses resultados para que tenha uma melhor resultado dos atendimentos, uma qualidade no atendimento também. Utilize integrações, se for necessário, né? Utilize integrações de Power BI, integração de Jira, a gente tem integração com o AD, a gente tem várias integrações nativas hoje, né? Então, que podem ser utilizadas para facilitar e centralizar o atendimento de vocês também dentro da Agidesk. Tá? Utilizem de forma inteligente, né? Automações para que ajude realmente no dia a dia de vocês. Então, várias do que a gente conversou aqui, várias ações podem ser automatizadas pelas próprias regras do Agidesk. É isso aí. Aqui está um resumo, né, de tudo que a gente falou. Então, eu até queria fazer um convite, até falo também em nome da Ana, um convite de caso algum de vocês queira talvez passar um dia aqui conosco para a gente trocar ideia, conversar sobre atendimento, conversar sobre boas práticas, talvez a gente passar dicas do que a gente usa, vocês nos passarem dicas que a gente usa. Vocês estão aqui no papel de clientes, né, mas a gente é parceiro, né, todo mundo aqui realiza atendimento com clientes, utilizamos a mesma plataforma de atendimento que é o Agidesk, então também fica o convite da gente fazer aí um dia de troca de ideias, de vocês passarem um dia aqui no Caldeira conosco, aqui conhecendo o nosso atendimento, nossas boas práticas, talvez a gente passar um dia aí com vocês, trocando ideia, eu acho que isso pode agregar muito, assim, também, tanto para todo mundo, né, o importante é a gente sempre, eu digo assim, o suporte, ele é o foco na implantação também, né? A gente está aqui por conta do cliente, né? Se não tivesse cliente, a gente não estaria aqui, então, deixar o cliente engajado, utilizando da melhor forma possível os recursos, sendo bem atendido, eu acho que isso, assim, é o nosso objetivo, assim, como atendimento, né? Então, queria agradecer também a todos aí pela participação. Acho que a Ana pode também encerrar aí a gravação, Aninha, não sei se tem mais algum ponto para falar. É isso aí. Falou tudo e falou bem bonito. Deixa eu finalizar aqui a gravação para nós.